Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista de fé. Ao longo da história da nossa vida, temos a oportunidade de experimentar situações que nos permitem testemunhar junto dos outros. E às vezes fica bem e serve como encorajamento espiritual, principalmente, olhar para trás, ver onde estivemos e para onde Deus nos trouxe. E nós temos hoje connosco alguém que pode justamente contar uma história impressionante de conversão e que pode dar um grande testemunho acerca daquilo que Deus fez na sua vida e da sua família. Hoje temos connosco Daniel Spencer, bastante conhecido no ministério leigo da Igreja, e é com grande prazer que hoje vamos conversar com ele para conhecer um bocadinho melhor a sua história para aqueles que não o conhecem e, acima de tudo, aquilo que Deus tem proporcionado e tem permitido que o Daniel Spencer e a sua família têm feito e têm contribuído para a obra. Olá Daniel, obrigado por teres vindo, seja bem-vindo. Estás cá de passagem, mas não queremos perder a oportunidade para ter esta conversa e para, através deste testemunho, beneficiar aqueles que irão assistir. Acima de tudo, é esse o objetivo de estarmos aqui. Daniel, tu és conhecido já há algum tempo, não apenas em Portugal, mas um pouco por todo o mundo de língua portuguesa, pelo projeto missionário que tu tens desenvolvido e tudo mais. Mas gostaríamos de começar um bocadinho mais atrás. Para aqueles que eventualmente não conhecem muito bem a tua história de vida, de onde é que tu vieste, quais são as tuas origens, qual foi o teu começo? Bom, eu nasci em Cabo Verde, ainda quando era uma província portuguesa, e os meus pais estavam como professores na missão na cidade da Praia, e por volta dos 5 anos, um ano após a independência de Cabo Verde, nós decidimos, portanto, no caso eles, eu tinha apenas 5 anos, decidimos mudar para Portugal continental e vivi depois em Portugal todo o tempo, praticamente, da minha vida. Só voltei a Cabo Verde já quando tinha os 40 anos e, na realidade, cresci, portanto, em Portugal. Nós procurámos, na altura, estávamos a frequentar a Igreja Central, não é? Fiquei ali até aos meus 18 anos e no Colégio Adventista, estudava no Colégio Adventista, então o meu crescimento foi na cidade de Lisboa, digamos assim. E sempre num âmbito e num contexto da Igreja Adventista? Sim, sempre. Eu já nasci, portanto, quem na realidade trouxe a mensagem para a família foi a minha mãe. Ela era uma católica bastante fervorosa e a Igreja Adventista instalou-se na rua dela, mesmo quase à frente da casa onde ela morava. E a princípio era uma coisa estranha, ninguém queria ir lá, as irmãs dela começaram a ir lá e então ela resistiu muito, mas um dia recebeu um convite do próprio pastor e acabou por ir. E ela começou a ver que aquilo realmente tinha sentido e ela depois é que transmitiu a mensagem ao meu pai, quando o meu pai começou a abordá-la, não é, para aulas de francês, que depois acabaram em mais do que francês, acabaram por casar. E então foi assim, e nós crescemos já num lar adventista desde o princípio. Na realidade eu morava, a igreja era em cima, a nossa casa era ao lado e em baixo era a escola. Portanto, ainda para quem estiver na cidade da Praia pode ver, porque é o mesmo edifício, era ali que nós morávamos. Quando eu fui e estive a pregar ali, foi uma coisa interessante para mim rever tudo aquilo. Passaste os teus primeiros anos de vida em Cabo Verde, depois o resto da infância já na cidade de Lisboa, em Portugal, e depois foste crescendo e tornaste um adolescente. Exatamente. E aí na adolescência testemunhas que tens que reconhecer que se calhar não tinhas o melhor estilo de vida para um adventista do sétimo dia. Bom, podemos até tirar o se calhar, não é? Porque ali, na realidade, eu não era um menino rebelde, considero eu, não sei se outros terão outra opinião, mas eu era uma pessoa que gostava de experimentar as coisas, de fazer a sua própria experiência e sempre estive envolvido na igreja, nunca deixei a igreja, mas ao chegar por volta dos... Ao chegar à minha juventude, já depois dos 17, 18 anos, eu comecei a viver uma vida de alguma dualidade, sem nunca deixar de estar ativo na igreja, mas comecei, portanto, a questionar algumas coisas na questão da música e tudo mais,
formámos a nossa banda rock, eu já testemunhei sobre isso, os Babel, não é? E continuava a ter outros grupos de música de igreja, tínhamos os Bethlehem e vários grupos assim, mas os grupos Génios também, mas eu estava a fazer essa experiência com a música e era um desafio, não é? Depois comecei também a frequentar à noite, mas sempre com amigos de igreja. Eu não fazia esta vida propriamente com pessoas do mundo, como se costuma dizer. Todas as pessoas que me acompanhavam eram amigos de igreja. Então era uma vida de busca de sensação e prazer, motas, algum envolvimento emocional, enfim, era uma vida intensa. Olhando para trás depois destes anos todos, que reflexão gostarias de ter para com alguém que na sua juventude se sente tentado por alguma razão, não sei se tentado será a melhor palavra, influenciado talvez, a esse tipo de vida dupla, vida da igreja, mas fora da igreja com comportamentos que não correspondem àquilo que se aprende na igreja como umas boas práticas de comportamento e tudo mais? É assim, eu não sentia que estava a fazer uma coisa contrária ao que Deus aprovaria ou deixaria de aprovar. Às vezes, como qualquer outra pessoa, sentia que poderia entrar em alguma condescendência. Mas eu sentia que as pessoas é que tinham a mente fechada e eu não encontrava respostas. Por exemplo, algumas pessoas não tinham resposta porque é que não se poderia dançar, ou porque é que não se podia usar a bateria, ou porque é que... Qual era o mal de ir à discoteca se eu não ia beber nem fumar? Enfim, então... Eram buscas de experiências, mas a gente às vezes confia em si mesmo, mas havia alguma condescendência com algumas coisas. Então eu diria a essas pessoas que a melhor forma de uma pessoa ser bem-sucedida é desconfiar de si mesma, porque às vezes nós achamos que temos um bom raciocínio, que há uma estrutura lógica. E a melhor forma de ajudar estas pessoas é encontrar respostas que desafiem essa estrutura lógica. Porque assim essas pessoas vão buscar... Só um detalhe, eu andei 7 anos a resistir àquilo que, por exemplo, prego hoje, porque as pessoas me apresentavam com argumentos muito fracos, não é? E não serve, não podemos só usar ideias feitas, é preciso ter a nossa filosofia de vida bem embasada, bem estruturada e solidificada. E às vezes a igreja quer dar respostas ao jovem e ela não tem respostas. Eu posso dizer à igreja que ela deve dar essas respostas de forma sólida e elas estão lá, de forma profunda. Mas também ao jovem que busca estas coisas, eu acho que ele deve ter cuidado, porque, como diz o ditado, temos que aprender com os erros dos outros, porque nós não vamos nem ter tempo nem a oportunidade de praticar todos os erros, sair bem e ainda tirarmos as nossas próprias conclusões. Há coisas que é melhor aprender com os outros, não é? Ao fim desse tempo de dualidade, para usar a mesma palavra, alguma coisa começou a mudar e começou a perturbar-te, que te levou a procurar, se calhar, essas explicações que nunca tinhas encontrado. Conta-nos um bocadinho acerca disso. É assim, vais-te surpreender, Filipe, se eu te disser que na realidade foi a condescendência de outros na igreja que me chocou. Porque, por exemplo, eu tinha a banda rock, ouvia música rock, gostava dos meus tambores e tudo mais, mas eu não misturava a minha vida de igreja com a minha vida mundana. Eram como dois mundos. Nunca me passou pela cabeça fazer rock cristão. Nunca me passou pela cabeça trazer o tambor para a igreja. Embora eu usasse às vezes nos acampamentos, eu gostava de desafiar algumas situações, mas misturar o sagrado com o profano nunca me passou pela cabeça, pelo menos perceptivelmente. Quando eu comecei a ver essa mistura do sagrado com o profano, isso começou-me a chocar e eu comecei a ver, isto há aqui alguma coisa que não está bem. E comecei a ficar preocupado com isso. E foi aí que o Espírito Santo me perguntou, então, qual é a diferença entre isto e o que tu fazes? Isto é onde tu vais parar. Vai acabar por ser assim. E eu comecei a ver, isto realmente vai ter um caminho que não faz diferença. Eu preciso repensar a minha vida. Então, mas ainda tinha muitas resistências. Comecei a fazer uma investigação sobre a questão da bateria, por exemplo, que havia muitas questões que se colocavam, muitos entraves.
E foi ao longo de muito tempo, já depois de estar na vida missionária, que Deus trouxe realmente respostas, ou que eu talvez tenha permitido, ou que tenha encontrado respostas com solidez suficiente. A partir daí, tu começaste a partilhar a nova descoberta, não vou dizer novo mundo, mas a nova descoberta. Começaste a partilhar aquilo que tinhas aprendido nas igrejas, junto de jovens e tudo mais. E isso foi uma mudança grande naquilo que estavas habituado na tua vida normal de igreja, provavelmente. Essa transição aconteceu com duas coisas. Deus utilizou a mudança de Portugal para os Estados Unidos, da primeira vez que nós fomos como missionários. Utilizou também a Sara, não é, minha esposa, porque a Sara era uma pessoa... Muitas pessoas, Filipe, ouvem as minhas palestras e imaginam uma pessoa intransigente, militarista, e eu não sou nada disso. Na realidade, eu considero uma pessoa bastante fraca e condescendente. A minha esposa, sim, ela é uma pessoa firme, ela se decidir... O pai dela era um militar e era uma pessoa que a educou com grande firmeza, não é? Eu não. Então, eu só com muita oração, só a comunhão é que me ajuda a fazer as coisas que realmente o Senhor me pede, porque eu, da minha parte, eu sempre tenho a necessidade de condescendência com o prazer, a necessidade de condescendência com essas... Ou tinha, não é? Deus foi fazendo um trabalho. Então, Deus utilizou todas essas coisas e foi, só estou a dar um contexto, não é? Foi na transição entre Portugal e os Estados Unidos. Eu acho que Deus teve que me arrancar de Portugal, porque no meu meio mesmo, eu creio que seria difícil Deus fazer esse processo. Esse processo começou aqui e, portanto, a transição para os Estados Unidos me levou a confrontar-me com várias coisas. Chegando lá, eu ainda causava muitas resistências. Eu estava na escola missionária e tudo o que se dizia que fosse de perspectiva mais conservadora ou menos radical, mesmo que eu concordasse, eu criava ondas, não é? Lembro-me uma vez que falaram sobre a questão das joias. Eu até não achava que se devesse usar joias, mas só para questionar as mentes que eu achava que eram fechadas, eu comecei a mostrar Ezequiel 16 e comecei a mostrar como Deus, na Bíblia, tem várias situações com joias, e só para causar um impacto, não é? Mas depois houve um momento em que partilharam comigo uma coleção de vídeos, que até é de uma igreja evangélica, que falava sobre o rock. E aquilo foi chocante, porque aquilo era o rock a mostrar as suas características de forma clara, as bandas, o que elas diziam e tudo mais. Aquilo foi uma forma racional que me fez pensar. Então, nós na altura estávamos numa instituição missionária, a fazer a formação missionária, mas eu ainda não estava com foco missionário, embora quisesse, buscasse. A Sara, sim, estava com decisões firmes e, portanto, não havia ali espaço para toda esta mundanidade que eu desenvolvia, embora fizéssemos algumas coisas como que à socapa, não é? Ou mais eu, não é? Tinha os meus filmes, as minhas músicas, e quando houve esse impacto, a mudança não foi tanto na minha apresentação na igreja, foi mais na minha vida pessoal. A primeira coisa que eu notei é que pecados que eu tinha arrastado por anos e que não tinha conseguido ultrapassar, ao mudar o meu estilo de alimentação, de música e de mídia, ao mudar essas coisas, ao deixá-las para trás, a minha mente parece que ficou mais clara e eu senti que o poder que Deus punha à disposição para vencer essas coisas teve um resultado. E eu comecei a ver vitórias, não é? Comecei a ultrapassar esses pecados arrastados por anos. Então a mudança foi mais a nível da nossa vida pessoal. A Sara sofria muito porque eu era uma pessoa, não é, toda voltada para as emoções, para o entusiasmo, não é, impetuosa nesse aspecto. Então aí foi mais onde aconteceu a mudança, eu creio. E eu tinha necessidade de partilhar. Uma coisa que eu quero dizer é assim, não quero tomar muito tempo com esta pergunta, mas as pessoas às vezes pensam que o meu objetivo era dar na cabeça dos outros, mas aquilo teve um impacto tão grande, abriu os meus olhos de tal forma, eu estava tão grato pelo que tinha acontecido, que eu sentia que eu tinha que dizer às pessoas, ajudar outros jovens e partilhar. Então o meu objetivo era a partilha, eu não estava preocupado com acusar este ou dizer aquele ou quem estava certo ou estava errado. Eu queria partilhar porque eu sentia que outros estavam a enfrentar o mesmo problema e que as respostas que eu tinha encontrado
iriam ajudar. Então, como eu levei tanto tempo a encontrar essas respostas, eu queria facilitar o caminho. Então, depois de terem passado pela escola missionária nos Estados Unidos, quando saíram de lá, foi isso que começaste a fazer? Dedicaste o teu projeto missionário a partilhar aquilo que tinhas descoberto nessa área específica que afetava a tua vida? Exatamente. Portanto, eu antes de sair de Portugal tinha estudado 1 ano de cinema e TV, aqui no Norte, e eu, durante toda a vida, estive relacionado com a música, não é? Então, estes 2 polos de interesse estavam grandes. E quando nós fomos para o Brasil, já saímos dos Estados Unidos para o Brasil, já para o campo missionário em si, eu comecei a pensar, além do projeto missionário em que estou envolvido, eu tenho que buscar uma forma, e incentivava todas as pessoas que estavam a trabalhar comigo, como missionários, para buscar uma forma de testemunhar nas suas igrejas. E eu comecei a pensar, o que é que eu posso fazer para dar um exemplo? Então, lembrei-me disto. Isto é uma coisa que afetou a minha vida positivamente, me ajudou bastante, isto vai ajudar a outros. E começámos a pregar. E eu comecei a ver que a necessidade dos jovens e das pessoas em geral era muito maior do que eu imaginava, a sua sede. Então começámos a receber muitos convites, e foi assim, começámos a partilhar o que tínhamos. Houve uma coisa que me impressionou em particular nesse aspecto, foi que começaste a receber convites para falar sobre estes assuntos críticos para os dias de hoje, não apenas da Igreja, mas também de autoridades civis. Fala-nos um bocadinho acerca disso também. Sim, no princípio nós começámos com a Igreja Central de Belo Horizonte, foi o primeiro convite que tivemos. Eu ainda me lembro do dia que entrei na Igreja Central e pronto, não conhecia ninguém, tinha acabado de chegar ao Brasil e aquilo começou a ser um passa-palavra. Só em Belo Horizonte nós pregámos em mais de 70 igrejas. E inicialmente eram igrejas adventistas, depois começaram a surgir igrejas evangélicas e depois até entidades civis. Nós fomos a câmaras municipais, porque isto não é um problema só de cristãos. E isto é interessante que às vezes a resistência é maior no nosso meio do que às vezes até fora. Depois pregámos em escolas. Eu lembro-me que eu preguei numa escola no norte do Brasil e que houve um rapaz, foi um irmão da igreja que fez o contacto, ele era professor nessa escola e era o dia das comunidades africanas. E ele achou que ia bem, porque como eu tinha vindo da parte nascido num território africano, e com a questão, então nós adaptámos o tema sobre a influência da África, da cultura africana, na música ocidental. E começámos por aí, eu expliquei a origem da questão dos tambores e o desenvolvimento da música, todas essas coisas. Esse rapaz chegou no fim e disse-me, olha, eu estou impressionadíssimo. Não se podia falar de religião ali, não é? Era uma coisa oficial, eu podia mencionar coisas de igreja ou assim, mas não era um programa religioso. E ele disse, eu estou impressionadíssimo e eu vou tomar decisões sérias na minha vida, porque eu participo de um grupo de Olodum, que é um ritual de tambores, digamos assim, e participo num grupo de Olodum, mas isto que o senhor explicou está claro para mim e eu vou sair do grupo e vou tomar decisões sérias. Numa igreja evangélica também houve um rapaz, eles tinham uma bateria atrás e eu não quis ofender ninguém, então só dei informação técnica, falei mais sobre música rock e tudo mais, e o pop, mas não expliquei sobre música religiosa, porque era a primeira vez que estava ali, mas no final do programa abri espaço para perguntas e um rapaz disse assim, ó missionário, mas então se isto é assim como dizem em relação ao rock e ao pop, então também não faz sentido nós trazermos este instrumento para a igreja e utilizarmos desta forma. Eu só disse, olha, tu o disseste, porque a conclusão era óbvia. Se aqueles efeitos que estão estudados, não só a nível religioso, têm essa influência sobre o indivíduo, então a mesma influência permanece mesmo mudando a letra, não é? Estava óbvio. Eu imagino que da mesma maneira como essa descoberta teve impacto em ti, poderias estar aqui a contar muitos testemunhos de pessoas que descobriram uma verdade que se calhar desconheciam e que também se viram obrigadas, num sentido positivo, a fazer reformas na sua vida. Exatamente. É assim, a minha esposa definiu-me de uma forma interessante. Ela disse, o teu perfil e aquilo que tens estado a fazer, as pessoas ou te amam ou te odeiam. E se olharmos para os meus e-mails e mensagens, realmente acontece isso. Portanto, tem pessoas que ficam bastante desagradadas, não é?
Outras, houve um caso muito interessante, outras ficam bastante agradecidas. Houve um caso muito interessante que eu estava a pregar numa igreja e havia um casal que não parava de falar, estavam sempre a conversar. E depois eu dizia mais alguma coisa e eles olhavam para o outro, comentavam e às vezes riam-se. Eu achei aquilo até um pouco desagradável. No final eles vieram-me pedir perdão. Disseram, olha, desculpa lá, não quero que fiques a pensar mal de nós, mas o que aconteceu é o seguinte, eu estava a questionar tudo o que estavas a dizer. E era assim, Deus trabalhou de uma forma que às vezes eu dizia assim, ele diz agora este argumento, mas eu queria ver assim, assim, assim. E logo a seguir tu respondias. E nós ficámos chocados. E eu dizia mais alguma coisa e assim, assim, assim. E tu respondias. E ele disse que o impressionou foi esta forma como Deus trabalhou e havia respostas para cada coisa. Ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, nós temos muito mais e-mails a agradecer, muito mais mensagens a agradecer do que mensagens a atacar. Eu comecei a sentir que as pessoas estavam gratas realmente. Para elas foi uma libertação e eu entendo isso porque foi exatamente o que eu senti. Eu senti que eu estava oprimido. Eu senti com este processo que Deus operou na minha vida o que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu acho que muitas pessoas têm sentido isso. Então, muitas têm-me escrito a agradecer. Isso lhes tem dado forças para outras mudanças que elas deixam que Deus opere na sua vida. Reconheces naturalmente que nesse âmbito há assuntos que não são fáceis de abordar e pode provocar uma reação dolorosa na mudança que a pessoa tem que fazer. Filipe, eu acredito que é uma ideia diabólica de que assuntos polémicos ou de assuntos tabus devem ser evitados. O inimigo causou esta ideia de que o cristianismo tem que estar estável, tranquilo, não ter muitas ondas e a nossa vida tem que ser uma coisa serena. A vida de Cristo não foi uma vida serena, a vida de Paulo não foi uma vida serena, a vida foi serena no sentido do seu relacionamento com Deus, mas a intensidade, não havia nenhuma conformidade, mesmo dentro da igreja, porque o inimigo quer levar-nos ao estagnar, ao acomodar destas ideias. Claro que eu acho que as pessoas não devem buscar polémicas, não é? Ou confrontos, mas não devem prejudicar a verdade para evitar esses confrontos, porque sem isso não há uma libertação. Então eu reconheço que alguns destes assuntos são assuntos que às vezes causam desconforto. Sem desconforto não há arrependimento. Sem arrependimento não há conversão, sem conversão não há perdão nem justificação, sem justificação não há salvação. Então eu diria que é essencial que haja o desconforto. Eu dou sempre este exemplo. Se eu for ao dentista, sem passar por algum processo doloroso, eu nunca vou ter os dentes direitos. Então, eu escolho o que é que eu prefiro. Ou eu continuo com os dentes tortos, ou eu vou ter que ultrapassar esse processo, não é? Depois desse período que estiveste no Brasil, já com uma família numerosa, como agora, graças a Deus, vocês, família, tiveram algum período em que regressaram a Portugal durante algum tempo. E aí tiveste a oportunidade de estar em alguns lugares a continuar com essa obra missionária. Filipe, há uma coisa que eu tenho que dizer que tem a ver com essa pergunta. Eu não tinha consciência de tudo o que Deus estava a fazer. O ministério que Deus desenvolveu com a nossa família, inicialmente comigo, depois alargou-se à família, foi um milagre divino, foi totalmente uma coisa que Deus coordenou. Eu não tinha noção sequer da profundidade, da grandiosidade daquilo que Deus estava a operar e da importância do assunto no contexto da preparação para a crise final, no contexto da preparação para a chuva serôdia. Então, nós estivemos no Brasil 2 anos, depois fomos para a Bolívia por mais 1 ano, depois voltámos para o Brasil por mais 2 anos, 2 anos e meio de cada uma destas partes, portanto, ao todo uns 5 anos. Depois, por questões de homeschool, que hoje em dia já são aprovados no Brasil, mas que na altura não eram, decidimos sair para Portugal. E eu sabia que ia ser um desafio, porque era um contraste muito grande entre a minha vida anterior e a minha vida presente. Isto é uma coisa interessante. Para as pessoas no Brasil, elas não conseguem imaginar a minha vida passada. Não conseguem imaginar uma pessoa com essa vida dupla, porque a minha pregação aponta exatamente para um abandonar disto.
E para as pessoas em Portugal, muitas ainda hoje têm dificuldade em encarar a minha vida presente, porque elas não se conseguem libertar da pessoa que fazia as sociais, da pessoa que às vezes causava os problemas, da pessoa que experimentava todas essas coisas e agora pensam que é uma tentativa de moralizar. Mas não tem nada a ver com moralizar. É assim, eu uma vez, vou-te contar uma experiência interessante, uma vez fui pregar à Suíça e falei num dos dias sobre alimentação e depois tínhamos um almoço em conjunto. E quando eu vinha a passar, estava um irmão com um frango na mão e uma perna de frango, não é? E quando me viu, escondeu a perna de frango atrás. Assim, muito preocupado o que é que eu ia achar. Mas eu não estou preocupado com o intuito de julgar com as decisões que as pessoas vão fazer. Elas são as prejudicadas. Eu estou a partilhar a mensagem porque eu acho que isso tem um benefício. Não é para as atacar, não é para lhes dar na cabeça, mas é porque eu acho que isso tem um benefício para elas como teve para mim. Então, ao vir para Portugal, foi o momento em que eu tive que me preparar espiritualmente, porque eu sabia que Deus iria querer usar o testemunho em Portugal. Porque para muitas pessoas eu senti uma responsabilidade. Eu acho que eu tive uma má influência sobre muitos jovens, eu ajudei muitas pessoas a condescenderem com o caminho errado e era meu dever, como Zaqueu, retribuir 4 vezes mais e entusiasmar essas pessoas, mostrar eu estava errado e elas também serem motivadas a fazer uma inversão na sua vida. Até que o teu progresso espiritual também foi acontecendo, também não estagnaste, não é? E foste percebendo que o Senhor chamava a ti e à tua família para fazer ainda algo mais. E surgiu a oportunidade de estudares teologia. É verdade. Eu tenho que dizer isto, Filipe. A primeira vez que Deus me chamou para a obra e que me motivou a ser um pastor, eu tinha 17 anos. Lembro como fosse hoje, estava sentado nas galerias da Igreja Central de Lisboa e o pastor fez um apelo às pessoas que sentiam o chamado de Deus e eu lembro que eu fiquei muito desagradado porque eu senti nitidamente que era Deus a chamar-me, eu senti desejo de fazer teologia, mas eu comecei a pensar nas artes, eu gostava de desenhar e eu disse, eu prefiro ser um pastor, ser um ilustrador ou alguém nas artes que de vez em quando faz uma pregação do que ser um pastor sempre a pensar no desenho. E eu disse, Senhor, não, eu posso participar na obra ativamente, mas ser um pastor, não. Quando surgiu esse desafio, assim, estava longe de mim querer ser um pregador, eu queria só partilhar aquilo. E eu gosto de pregar, gosto de falar em público, e já gostava na altura, mas não com o sentido de religioso. Eu achava a responsabilidade pastoral uma responsabilidade muito grande e muito além, muito aquém daquilo que era para mim. Então eu me sentia apenas um membro. E eu gostava do facto de que as pessoas pudessem olhar para mim e sentir, eu sou apenas um membro como tu. Isto foi durante muito tempo o que pautou o nosso ministério, que inicialmente era só pessoal e passou a ser familiar. Mas chegou um ponto em que as pessoas mesmo me chamavam de pastor, pastor, pastor. Eu lembro que uma vez eu estava numa igreja e à despedida, depois do sermão, houve um irmão que passou e disse assim, obrigado, pastor. Eu disse, não, eu não sou pastor. Esse irmão olhou para mim, apontou-me assim o dedo e disse, você é pastor sim, todos os que trabalham na obra do Senhor são pastores. O Senhor o chamou para um ministério pastoral, não recuso o seu chamado. Eu nem respondi nada, aquilo foi assim uma coisa que penetrou até a alma. E eu disse assim, bom, será que é isto? Mas aquilo passou e eu esqueci. Quando viemos para Portugal, também tenho que dizer isto, como geraram-se vários boatos, não é, em vários lugares, na igreja onde nós estávamos no Brasil, antes de virmos para Portugal, não havia muito espaço para conversar e para falar. Então, parecia que... E nós causámos ondas, ficámos 2 anos sem participar praticamente em nada. Saíamos para pregar fora, mas ali na igreja não podíamos fazer muita coisa porque havia algumas resistências. Então, quando chegámos a Portugal e eu tive a possibilidade de estar como diretor de escola sabatina e ministério pessoal, aquilo foi para mim uma bênção, porque eu queria estar ativo na obra e foi muito bom. E quando fomos para um campo missionário pregar e surgiu o desafio, o pastor Paulo Cordeiro, na realidade, foi a pessoa que me desafiou para isso, eu disse logo,
Não, eu creio que o meu chamado é para ser um pregador leigo, este é o testemunho, e o pastor Paulo me disse, olha, creio que devias orar e perguntar ao Senhor se é realmente o que Ele quer ou se talvez seja a altura de dar outro passo. E não houve dúvidas, quando orámos e buscámos ao Senhor a resposta foi clara. Então nós sentimos que Deus nos chamava para dar um passo mais. Mas eu tenho que dizer isto, Filipe. Eu não estava pronto e levou muito tempo até o Senhor realmente me colocar no pastorado, porque eu não estava pronto para tal. Foi um trajeto muito grande, de muita misericórdia, para o Senhor ir purificando, porque não é qualquer pessoa, nem de qualquer forma, que se pode estar no pastorado. Eu não me sentia à altura da responsabilidade que era. Como é que foi o apoio da tua esposa nesse aspecto? A minha esposa é uma bênção. A Bíblia diz que a boa esposa é uma dádiva do Senhor, não é? E, na realidade, eu posso dizer que sem a Sara não haveria este ministério. Não haveria, primeiro, a Sara não queria casar-se com um pastor, nunca. Ela, quando começou a pensar na possibilidade de ser esposa de um pastor, ela foi quase assim, tipo, isto está a mudar as cláusulas do contrato, eu casei, não era nada disto de ser pastor, já estavas aí como pregador leigo e tudo mais, e evangelista, mas ser pastor, agora vou ter que ser esposa do pastor, isso exige muito de mim. Mas ao longo do ministério, ela começou a perceber-se de que isto era uma honra e não um problema. Então, a minha esposa sempre foi um grande apoio. Ela foi o instrumento que Deus utilizou para impedir, porque ela não alinhava nestas coisas da mundanidade, para impedir da vida dupla. Ela foi o instrumento que Deus utilizou para me chamar a atenção, já estando na vida missionária, porque é que Deus não me estava a utilizar, quando ela me disse que eu era a janela do diabo, não é? Ela foi o instrumento que Deus utilizou para, mesmo durante o casamento, os primeiros 4 anos, a Sara sofreu muitíssimo. O divórcio era uma palavra que vinha muitas vezes, porque o inimigo fazia muitas pressões, nós orámos muito. Ela sofreu muitas vezes orando com a minha irmã. Ela foi o elemento que ajudou Deus a abrir os meus olhos, porque eu fui como missionário e achava que estava já como missionário, mas eu estava longe de todo o trabalho que Deus tinha para fazer. Deus não me podia mostrar o cenário todo, porque eu iria desanimar. E ela foi o elemento que Deus utilizou também, quando viemos para Portugal, para orar comigo e confirmar a nossa ida. Então ela foi sempre um apoio. E chegando ao curso de Teologia, foi um momento muito, muito intenso na nossa vida, porque não podíamos parar o ministério. Na realidade, ele aumentou e ainda tínhamos todos os desafios do curso, com o grego, hebraico e aquelas coisas. A Sara é um presente do Senhor. Depois de teres estado algum tempo em Espanha, no curso de Teologia, surgiu a oportunidade de continuares e, no caso, de regressares aos Estados Unidos, onde, de resto, hoje vocês vivem e desenvolvem o vosso ministério e o vosso projeto missionário. Como é que é lá nos Estados Unidos? Quais são as igrejas que cuidas como pastor? Como é isso lá? Ok. Talvez fosse interessante, Filipe, não quero tomar muito tempo também, em vez de ir direto ao ponto, mas mostrar como Deus operou esse milagre. Porque foi assim, nós estávamos a fazer o curso de Teologia e eu tinha claro que, enquanto não terminasse o grego e o hebraico, eu não queria sair dali. Porque havia a possibilidade de terminar o curso online, mas eu não queria fazer isso porque achava que era importante estar presencialmente. O treinamento em termos de curso no hebraico e no grego é bem forte na Europa, as línguas, não é? E eu queria aproveitar isso. Mas surgiu um desafio ao fim desses 2 anos, nós ainda estávamos na dúvida se iríamos ficar ou sair dali e continuar o curso nos Estados Unidos, que era o plano inicial. Surgiu um desafio e orámos bastante sobre isso. E vínhamos de Espanha para Portugal, eram 10 horas entre Sagunto e Lisboa, não é? E vínhamos, a Sara e eu comentando, tínhamos orado já há bastante tempo sobre isso, e eu fiz um comentário, eu disse, olha, se o Senhor abrisse as portas para um convite como tivemos há 5 anos atrás para ir pregar outra vez aos Estados Unidos, nós poderíamos ir e isso já, estando lá, iríamos ver o terreno e como é que as coisas surgiriam e se era a vontade de Deus, porque nós gostamos dos Estados Unidos, temos a maior parte da minha família lá, mas eu não queria fazer a minha vontade. E quando chegámos a Lisboa, à casa do pai da Sara, eu entro no computador e havia um convite de uma igreja em Boston para ir lá pregar. Havia uma mensagem com convite. Aquilo foi
para mim foi bastante evidente. Eu já liguei e tinha a decisão. Eu quero dizer isto porque isto é muito importante, Filipe. Tinha a decisão, ou eu me matriculava para o mês de setembro, já para o ano seguinte do curso de Teologia, ou eu aceitava esse convite, que ia ser em outubro, e perdia um ano de Teologia. Orámos sobre aquilo e decidimos, olha, nós vamos perder este ano porque pode haver ali a resposta que o Senhor nos quer dar e já vamos ver, então vamos correr este risco. Fomos para os Estados Unidos, eu preguei no Norte, em várias igrejas, e depois desci para o Sul, numa igreja que tinha pregado também antes da última vez que estive lá. E quando preguei nessa igreja, lembro como se fosse hoje, Filipe, foi uma quarta-feira, a igreja estava num momento sem um pastor, e quando eu acabei a mensagem, houve um ancião que se levantou e disse, eu queria reunir os anciãos. E eu estava em casa de um dos anciãos, tive que ficar à espera. Quando chegámos a casa, o ancião disse, olha, a igreja está bastante impressionada e eles querem te estender um convite para ficares como pastor. Eu disse, mas eu ainda nem acabei o curso de Teologia. Eles disseram, tu podes ficar como pastor voluntário, terminas o teu curso e depois começas a ministrar. Nós orámos sobre o assunto, isto estava evidente a resposta, então, depois, mesmo assim, confirmámos com o Senhor e estava claro. Só que agora entrava uma coisa interessante. Eu punha em risco todo o meu curso. E uma das coisas que o decano me disse logo foi cuidado para não interromperem o curso, porque depois pode ficar por acabar. Resumindo a história, Deus operou as coisas de tal forma que eu acabei por ser o primeiro da minha classe a ter uma credencial pastoral e a estar colocado no campo. Então, isso mostra como o Senhor, Ele aprecia quando confiamos nele, quando damos passos de fé, e Ele nos agradece com bênçãos. Então, uma coisa que eu estava em possibilidade de ser o último da classe a conseguir isso, acabou por ser desta forma o desfecho. Eu fui o primeiro a ser colocado. E hoje estás com o cuidado de igrejas lá nos Estados Unidos. Sim, nós ficámos primeiro nessa igreja que tinha estendido o convite. O ancião dessa igreja tinha sido convidado pela conferência ou associação. As associações lá são quase como as nossas uniões aqui. Tinha sido convidado para ajudar uma outra igreja que precisava de crescer, e ele perguntou se eu queria pegar também esse desafio. Ainda estava como voluntário. E nós aceitámos o desafio, ficámos com essa segunda igreja. O trabalho foi crescendo de tal forma que depois acabámos por ficar só com essa segunda igreja, e foi essa segunda igreja que pediu à conferência e disse, olha, nós queremos realmente que eles fiquem efetivamente como pastores, a família pastoral, para acabar o trabalho que começaram. Entretanto, temos essa igreja e temos uma outra igreja de língua portuguesa que fica a 3 horas de distância, que nós começámos a ajudar, porque ali havia uma comunidade grande de pessoas de língua portuguesa, brasileiros, cabo-verdianos, alguns portugueses, só que não tinham igreja, eles estavam a ir às igrejas americanas. Então eu tenho uma igreja americana e ajudo essa igreja de língua portuguesa. Inicialmente estava como pastor dessa igreja, neste momento o trabalho também é muito grande e a distância é muito grande, então só lhes dou algum apoio e estou com esta igreja de língua inglesa. Daniel, vocês já passaram por vários continentes, já tens uma experiência vasta em alguns países, conheces a igreja nas suas diferenças culturais, enfim, de muitos lados em que há comportamentos diferentes, há práticas diferentes, portanto, já tens uma visão um bocadinho mais alargada. Tendo isso em conta, numa perspectiva mais global, quais serão os grandes desafios da Igreja Adventista hoje, na tua opinião, como ministro e obreiro leigo, e agora a fazer a transição para uma parte mais profissional, digamos assim? Quais são os grandes desafios que a nossa Igreja enfrenta hoje em dia? Bom, esta talvez seja a pergunta mais complexa que já colocaste, porque eu desde criança sempre ouvi pregar e lembro-me muitas vezes os sermões, mesmo ali na Igreja Central, sobre a Igreja ser Laodiceia, estar a dormir e precisar de acordar. Mas confesso que depois de ler tanta profecia e ler tanta coisa e ouvir tantos sermões sobre o assunto, consegui mesmo assim ser impressionado e chocado com a realidade.
Ou seja, eu nunca pensei ver com os meus próprios olhos as coisas que estão a acontecer hoje em dia na igreja. Isso não me desanima em relação à igreja, não me faz ter vontade de desaparecer, de sair da igreja, de chamar a igreja Babilónia, nada disso, pelo contrário. Isto só confirma que esta é a igreja, isto só confirma que Deus já tinha prevenido todas estas coisas e isso só nos dá confiança de que Deus está no comando. Mas os grandes desafios que eu vejo neste momento são a polarização. O Espírito Profecia já falava sobre a polarização que iria acontecer, fala que se formarão dois partidos dentro da igreja, e o que para mim me choca é como as pessoas conseguem avançar ignorando totalmente a identidade da igreja. Às vezes pessoas em posições de renome, posições de destaque, de liderança. Eu não tenho essa política, essa filosofia de que o problema da apostasia está na liderança. O problema da apostasia é um problema geral. Vai desde do mais simples membro até ao mais alto líder. Porque a nossa igreja, ela não gosta de ser uma igreja hierárquica. Ela tem fugido disso e o inimigo tem tentado instaurar isso como noutras religiões. Então, os desafios que eu vejo são, o primeiro é o de nós nos pautarmos por aquilo que é a nossa identidade, independentemente do que é politicamente correto. Com o bom nome que a Igreja ganhou, a credibilidade, a sua grande dinâmica mundial, a grande tentação do inimigo, que é uma história que se repete desde a Idade Média, não é? A grande tentação do inimigo é que nós prezemos mais o rótulo e o bom nome do que a verdade. Então, eu acredito que nós somos a igreja verdadeira, não porque temos esse rótulo, mas porque nos pautamos pela verdade. Se nós nos deixarmos de pautar pela Bíblia e por aquilo que tem sido a nossa identidade definida, nós deixamos de ser a igreja verdadeira. Nós somos a igreja do Senhor não porque temos esse rótulo, nós temos esse rótulo porque somos a igreja do Senhor. Então, eu acredito que os grandes desafios são hoje em dia a cultura, em qualquer parte do mundo e as suas vertentes. A música é um dos grandes desafios. Eu quero dizer uma coisa, Filipe, o desafio da música hoje em dia já não é que tipo de música é que devemos escolher. Se as pessoas ainda estão nesse desafio, elas estão fora de prazo, elas estão ultrapassadas. A música, infelizmente, já tomou conta numa forma que o próprio manual de igreja não aprova. E não estou com isto a criticar nem a liderança, nem isto, se fosse, seria uma autocrítica. Eu faço parte deste corpo. E seria uma avaliação, uma análise de como está a condição do corpo. Eu, quando vou ao médico e faço um diagnóstico, não é? Eu não estou a acusar o meu corpo. Eu não estou a ir contra o meu corpo. Eu quero saber quais são os problemas que eu tenho para os combater. Sou eu inimigo do meu corpo só porque eu deteto que tenho problemas que tenho que resolver? Se não houver uma atitude de ataque às pessoas e à igreja, mas sim de esclarecimento dos problemas, portanto, Deus ama o pecador e odeia o pecado. E nós temos que ter essa mesma postura. Então, eu creio que aquilo que os direitos humanos hoje consideram como sendo correto, aceitável pela maioria, pela mentalidade das pessoas, pela sua lógica, isto é o que vai causar grandes problemas à igreja. Porque nós temos que decidir se vamos pela lógica humana, pela sabedoria que Lúcifer ofereceu a Eva. Não nos esqueçamos, Lúcifer representa o diabo, Eva representa a igreja. Lúcifer ofereceu a Eva a sabedoria que ele tinha para oferecer, alternativa, cultural, em vez de a sabedoria divina. Quis pôr em causa o que Deus dizia. E nós, o grande desafio que temos hoje é pôr em causa o que Deus diz para acomodar-nos à cultura. Por vezes pode ser difícil para um membro um pouco mais desatento perceber, e mais do que isso, lidar com todas estas nuances que vão surgindo, que às vezes parece uma catadupa de tristes notícias que se abatem sobre a Igreja e que muitas vezes são incompreensíveis e até inadmissíveis. E em consequência disso,
Alguns têm a tendência infeliz, na minha opinião, de se afastarem da Igreja e hoje, como nunca, parece que é fácil ser dissidente, é fácil nos afastarmos, formarmos um grupo à parte. Na tua opinião, imagino que na tua opinião isto seja uma coisa errada, como sabemos que é, porque está escrito. O que é que podemos fazer para combater esse tipo de comportamento ou tendência separatista ou dissidente com a qual não podemos, evidentemente, concordar? Eu creio que o inimigo, ele trabalha sempre por polos extremos. Então, ele, para nos levar ao feminismo, tem que levar primeiro ao machismo, ao extremo da liderança masculina, da opressão masculina. E isso cria uma repressão e uma necessidade de soltar. E então, quando solta, vai para o outro lado. Eu costumo dizer que o diabo tem mais poder quando empurra do que quando segura. Ele segura durante muito tempo, depois larga e empurra para irmos ao outro extremo. A resposta à apostasia não é o acusar a Igreja ou o afastar-se da Igreja. Se Deus disse que este é o seu corpo, é o corpo de Cristo, melhor dizendo, então, se eu tenho uma parte do corpo que está bem e o resto do corpo está mal, então eu penso, esta parte está bem, eu vou cortá-la para não se contaminar com o resto. O que vai acontecer é que essa parte do corpo é que vai morrer primeiro. E o que temos visto e que a história tem mostrado é que as pessoas que se afastam, como diz o Espírito Profecia, do corpo organizado da Igreja, por verem muitos problemas, elas morrem primeiro. Os seus ministérios definham, as suas famílias definham. Quando atacamos a noiva de Cristo, o diabo tem liberdade para atacar as nossas esposas e a sua vida não vai longe. Outras pessoas sinceras têm-se desanimado e se têm afastado porque só viram nisso a única resposta. Eu creio que o segredo e a chave é entender que o que está a levar uma pessoa a afastar-se, muitas das vezes, é falta de humildade. É eu sentir-me melhor que os meus irmãos. Israel apresentou momentos da história de muita crise e apostasia. Vemos Daniel orar, não temos nenhum registro de pecado de Daniel no livro, mas Daniel ora e fala sobre o nosso pecado, a nossa vergonha de rosto. Ele se inclui, porque ele sabe o que o Senhor fez por ele. Então, quando eu vejo uma igreja em apostasia, quando eu vejo o meu corpo em doença, é mesquinho e egoísta. Eu, que me considero a única parte boa, afastar-me e deixar morrer o corpo. É nesse momento que o corpo precisa de anticorpos, de partes boas que possam ajudar a combater esse problema. Então, eu uma vez falei com uma pessoa no Brasil e essa pessoa estava desanimada e não ia à igreja. E estava a pensar em ir para um outro movimento. E eu disse, olha, isso é o que o diabo quer. Se todas as pessoas que querem ajudar a igreja ou seguir o que a igreja tem como a sua identidade, que acreditamos ser o que Cristo colocou para a igreja, se todas essas pessoas saírem porque estão desanimadas, então a reforma e o revivimento nunca vão acontecer. Temos que ver que a sacudidura, ela não lança fora o trigo, ela lança fora o joio, porque o joio não tem grão e quando o vento de doutrina vem, o joio é cuspido fora. O trigo, ele sobe e cai de volta no cesto, no balaio. Ele passa pela sacudidura, mas volta a cair. Então, como é que vai haver um reavivamento e reforma se as pessoas que buscam isso saem? Isso é uma artimanha do inimigo. No meio de todos estes problemas, que são apenas uma constatação de facto, não precisamos fazer murmuração. Problemas esses que, conforme aquilo que está revelado, alguns, se não todos, têm tendência a piorar à medida que nos aproximamos do fim do tempo. Acreditas que Deus está a preparar um povo, particularmente entre a faixa etária mais jovem? Filipe, agora pegaste num ponto que eu tenho estado a refletir muito sobre ele e que eu tenho uma opinião pessoal já bem definida sobre isso. Quando digo opinião pessoal, não é a minha ideia. Digo, ao ler a Bíblia e o Espírito de Profecia, se forma uma opinião dialogando com Deus sobre o assunto, não é? Ao orar e ao buscar na palavra de Deus esse diálogo e essa resposta. Eu vou dizer uma coisa que talvez choque algumas pessoas. Eu acredito pessoalmente que Jesus não veio ainda. Não estou aqui a dizer, como muitas pessoas às vezes fazem parecer que é isso que estamos a dizer, que
nós é que definimos a vinda do Senhor, ou que o Senhor está dependente de nós. Mas o Senhor é um Deus misericordioso e, como qualquer pai, Ele coopera e trabalha em consonância também com os seus filhos. Ele tem prazer nisso. Não vai deixar tudo pendente por causa disso, mas tem prazer em esperar por nós. Um pai pode chegar de A a B em 2 tempos, mas tem prazer em esperar pelo filho. E um esposo pode ter um passo mais largo. Eu, enquanto dou um passo, a minha esposa dá 2. Mas eu tenho prazer em caminhar ao lado dela. Então Deus faz isto com a igreja. E Deus escolheu operar com meios humanos. Eu acredito que Cristo ainda não veio porque nós não temos obedecido e, consequentemente, não temos estado prontos para isso. Vou explicar. E é por misericórdia, não é? É o que Pedro diz, que Deus não esqueceu a sua promessa e não está a retardá-la, mas senão para que as pessoas possam chegar ao arrependimento. Eu vou dizer uma coisa séria. Eu acredito que tudo isto ainda não aconteceu porque os cristãos ainda não se decidiram, os adventistas, não se decidiram a ir morar para o campo. Cristo, através do Espírito de Profecia, tem inspirado os escritos de Ellen White, avisado o povo, e o povo tem misturado 2 coisas. A saída para o campo como fuga, a fuga das cidades e a saída das cidades. Uma coisa é sair da cidade, outra coisa é fugir da cidade. As pessoas que não saírem da cidade poderão eventualmente ter que fugir da cidade um dia. Mas nós, neste momento, e já desde o tempo de Ellen White, ou desde o tempo dos pioneiros da Igreja, que somos convidados a sair das cidades. Como João Batista saiu, como Jesus saiu, como Moisés saiu, como Elias saiu, para termos um preparo. O que eu acredito sinceramente que está a impedir de termos aquela última geração que não passará, e não estou a falar isto com a teoria da última geração, mas utilizando o texto bíblico, a geração que não passará, de termos essa juventude, é que os nossos filhos têm sido educados sobre a influência das cidades. É impossível, a não ser que haja um chamado específico e um milagre específico para tal, que não é o plano de Deus fazer isso com toda a massa da Igreja, mas é impossível educar os nossos filhos e prepará-los para o desafio que vem, enquanto eles têm esta influência. Ainda no outro dia, quando vínhamos para cá, não é? Ao descer no viaduto, tem um cartaz enorme de uma sex shop, com uma mulher que, assim, tem tudo menos roupa, não é? E eu tenho que passar ali com os meus filhos com isto. Assim, um filho que está constantemente na cidade, está constantemente exposto a isto e outras coisas. Então, o Senhor vai ter um limite, mas nós precisamos de obedecer para que Deus possa completar este milagre e preparar-nos para esta vinda. E com certeza, não sei se respondi à tua pergunta. Sim, com certeza que Ele preparará, porque está escrito, e haverá um povo que o guardará de pé. Haverá. Daniel, se calhar a pergunta mais difícil. Okay. Olhando para a tua história toda, para onde é que imaginas que o Senhor te ou vos vai levar a seguir? É realmente uma pergunta difícil. Nós temos avançado no nosso ministério, às vezes sem vislumbrar o futuro. E Deus tem demonstrado que podemos confiar nele, porque o futuro que Ele tem para nós, como diz lá em Jeremias, não é? Eu bem sei os planos, não é? Os sonhos que nós temos para estabelecer os nossos sonhos e pensamentos, que são planos de bem e não de mal. Ele tem demonstrado que o futuro que Ele tem para nós é sempre melhor do que nós planeamos. Eu fiquei deprimido quando Ele me convidou para sair dos Estados Unidos para o Brasil como missionário pela primeira vez, porque eu tinha planos de fazer o meu negócio crescer. E dou graças a Deus muitíssimo, porque Ele fez isso, Ele me fez esse desafio, porque seria a pior decisão que eu poderia ter. Já o casamento foi a mesma coisa. Eu não queria casar-me senão já muito tarde, lá para os 40, e Deus trouxe outro desafio e revelou-se ser o melhor. Senão eu seria um indivíduo totalmente desequilibrado, à busca de prazer ainda. Não teria sequer um ministério. Neste momento, eu vou dizer uma coisa, isto pode-se falar coisas politicamente incorreto aqui, ou Estamos num país democrático e livre. Não tem censura. Eu vou dizer uma coisa que pode chocar, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de falar de forma aberta. Eu creio que Deus
nos levou para os Estados Unidos pastoralmente como um milagre. Porque Deus quer operar um grande milagre e um grande reavivamento nos nossos grandes campos. E a América do Sul é um grande campo, é para nós o nosso principal campo de trabalho. A minha esposa é brasileira, apesar de ter crescido em Portugal. Eu nasci em Cabo Verde, que fica a 3 horas do Brasil. São duas culturas com muita afinidade, muita semelhança, e eu acredito que Deus, antes do ventre, já me desenhou para a missão que Ele queria que eu desenvolvesse. Como Ele me desenhou para trabalhar com os países de língua portuguesa, Ele me fez nascer em Cabo Verde, eu tenho aquela afinidade e semelhança com a cultura brasileira e com a cultura africana. Fez-me crescer na Europa, portanto, estou perfeitamente enquadrado e à vontade com a cultura europeia. E me trouxe uma esposa com uma semelhança de contexto de vida e depois nos leva para os Estados Unidos, onde há também grandes comunidades de língua portuguesa. Então, o futuro eu vejo a trabalhar fortemente para estas regiões, para ajudar e incentivar o reavivamento e reforma e motivar os membros. Então, eu acredito que Deus nos trouxe para os Estados Unidos por 2 motivos. Primeiro, porque é um ponto cultural de grande acesso a todas essas comunidades. Estão ali representados todos esses países e dali tudo o que sai nos Estados Unidos chega facilmente a todos esses países. Segundo, para me proteger, porque muitos boatos e muitas coisas têm sido levantadas e há campos que se têm fechado e que se têm levantado até uma má fama. E estando ali, quer dizer, estamos fora do alcance disso e podemos alcançar essas pessoas. Então eu acredito que Deus nos levou ali para esta proteção e estamos a trabalhar. O futuro eu vejo assim daquilo que o Senhor me mostrou até agora, ou daquilo que eu pude entender do que o Senhor me quer mostrar. O desafio que Deus tem para nós, Filipe, eu não sei se eu alguma vez comentei contigo sobre isto, mas isto é extremamente importante. Eu desejo, ou o Senhor colocou este desejo no meu coração, criar uma classe que já existiu no passado e que eu gostaria que existisse outra vez, que são leigos pastores e pastores leigos. Então eu quero testemunhar dessa forma na minha vida e com a minha família, honrando a Deus, o seguinte: quero que os membros leigos olhem para mim como mais um leigo, pelo meu passado, os meus antecedentes, alguém que se sente ao mesmo nível que eles e que se sintam motivados. Então, no nosso Ministério Pastoral, nós decidimos e fizemos com o Senhor essa decisão e com a conferência que nos chamou. Ele é ao mesmo tempo um ministério autossustentado. Então eu quero que os membros olhem para nós e sintam, ele é um como nós. Ok? E quero que os pastores se sintam motivados e incentivados a talvez baixarem um pouco do seu pedestal, juntarem-se um pouco aos membros e criar uma classe nova. Esta divisão existiu na Idade Média, quando os conceitos de clero e plebe foram trazidos para a Igreja e se criou a classe pastoral ou eclesiástica, na altura não era pastoral, e os leigos. Este conceito de que uns sabem tudo e entendem tudo e outros são os leigos e têm que os seguir, não é um conceito bíblico. Não vimos isso na vida de Paulo, não vimos isso na vida de Pedro, não vimos isso na vida de Cristo. Existe um corpo. A função pastoral é um dom dado à Igreja, na pessoa dos pastores, como as outras funções. Um tem o dom de curar, outro tem o dom pastoral. Então nós não somos mais importantes que os outros. O meu sonho e o meu desejo, o desejo que Deus colocou no meu coração, é criar esta classe que motive tanto leigos como pastores a ser um corpo só e a trabalhar nesta consonância. Eu acredito que quando isso acontecer, a obra será concluída. No fundo, o que estás a dizer é que o teu sonho é materializar aquilo que Ellen White afirmou, que a obra será concluída quando pastores e leigos juntarem. Exatamente, exatamente. Daniel, nós estamos em Portugal e este programa chega ao mundo lusófono, não apenas a Portugal, mas vou-te pedir que de uma forma especial e em jeito de conclusão, que deixes uma mensagem
para os irmãos portugueses que estão a assistir, em particular para os jovens de Portugal? É com muita emoção e muita dificuldade que eu me dirijo aos jovens portugueses. Portugal mora no nosso coração, a toda a comunidade portuguesa. Eu sinto uma grande responsabilidade. A primeira coisa, eu tenho esta oportunidade de fazer isto neste momento. Eu quero publicamente pedir perdão a várias pessoas a quem eu creio que com minha conduta e o meu estilo de vida eu desencaminhei ou até ofendi ou magoei, pessoas com quem me envolvi, pessoas a quem dei um mau exemplo. Eu quero motivar essas pessoas e todos os jovens e todo o país a esquecer todo o embaraço, deixar para trás todo o embaraço, como diz Paulo, e avançarem com firmeza para esta última fase da história. Não é tempo realmente de estarmos distraídos, nem com os nossos empregos, nem com a nossa vida secular. Não estou a dizer com isto sejamos extremistas, não sejamos também indolentes, tomemos decisões sólidas, porque breve vem a noite em que nada mais se pode fazer. Então eu acredito que Portugal precisa de não pensar do tamanho do país, mas de pensar de forma grande, ao tamanho que Deus quer. E que, tal como no passado fomos os pioneiros dos descobrimentos e avançamos para várias partes do mundo, podemos também, se nos enchermos da mesma coragem e estamina que esses homens tinham no passado, e sob a direção de Deus, voltar a ser os pioneiros das embarcações e das naus, do reavivamento e reforma, chegando e alcançando todas as partes do mundo. Como nós fomos e descobrimos e trouxemos o mundo para o mundo, podemos trazer a Igreja a este mundo, a mensagem, o Evangelho à Igreja e ao mundo, se nós não pensarmos do tamanho do nosso país, mas do tamanho do nosso Deus. Daniel, muito obrigado por teres vindo, muito obrigado pelo teu testemunho, pela conversa, e oramos para que Deus continue a abençoar o teu ministério, da vossa família e das igrejas onde vocês estão. Muito obrigado, Filipe. A história de Daniel Spencer e da sua família é uma história que mostra claramente que para Deus não importa onde nós estamos, importa aquilo que Deus pode fazer em nós e para onde nos pode levar. Se fez isso com Daniel Spencer e continua a fazer, pode fazer com qualquer um de nós. E que Deus o abençoe nos seus esforços para mudar a sua vida, para se reformar e reavivar e cumprir com o plano que Deus tem para si. Até mais.